Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Com a evolução da internet e o uso cada vez maior do smartphone e do tablet, o acesso às redes sociais no ambiente de trabalho se tornou uma realidade. Mas qual o limite da utilização dessas novas tecnologias? Quais as repercussões do uso das redes sociais nas relações de trabalho? Para discutir esse assunto, que já provoca um grande número de ações na Justiça Trabalhista, está conosco a advogada Susan Marazilli. Susan, seja bem-vinda em nosso programa. Obrigada pela presença para discutir esse tema. E para começar, eu gostaria de saber como que você vê o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Obrigada pelo convite. Então, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, e da tecnologia, inclusive da comunicação, da informação, as relações, as interações sociais, elas sofrem uma grande mudança. Então, o que antigamente as conversas se davam, as interações sociais se davam quase que pessoalmente, a partir dessas novas inovações, elas passam a se dar preponderantemente de modo virtual. E isso vai alterar os usos, vai alterar os costumes das pessoas, vai ter uma nova reconfiguração do ponto de vista cultural. E, inclusive, elas têm esses assuntos que são tratados nessa rede, são muito diversificados, diferenciados e com abrangência geográfica muito grande. Isso, claro, que vai refletir no direito do trabalho, vai refletir no ambiente de trabalho. Quando se fala de ambiente de trabalho, as tecnologias também sendo utilizadas pelo empregador como instrumento na sua rotina de trabalho, mas como instrumento de trabalho e também nos modos de gerência. Então, o uso de câmeras para vigilância do empregado, o uso de acesso às mensagens à internet do empregado, que é próprio do empregado. Nós vamos ter também controle de ponto. Então, são vários temas. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter esse uso pelo empregado para interagir com seus colegas, para disseminar conhecimento, para falar sobre a empresa, sobre o seu ambiente de trabalho. E aí vem a questão do direito, quais são os limites? Esse é o desafio entre o direito de expressão do empregado, o controle de vigilância do empregador, que também pode atingir o direito à intimidade e privacidade, e, do outro lado, a imagem e honra do empregador. É nesse sentido o desafio de encontrar esse limite. E como que a legislação trabalhista, então, vem se comportando diante da expansão aí das redes sociais no ambiente de trabalho e de todas essas novas tecnologias? Olha, o direito, ele não aprendeu ainda no seu ordenamento jurídico regras específicas quanto a isso. O direito do trabalho, né? Nós temos aí uma lei do marco da internet, em 2014, em que ela vem reafirmar o que está na Constituição no que tange ao direito de expressão. Então, o que vai acontecer dentro no âmbito do trabalho é a ponderação diante de um caso concreto, ponderar os vários interesses que estão colocados em jogo. E aí vai depender muito também da análise que tem o julgador diante daquele caso. O contrato de trabalho, ele tem algumas características, como, por exemplo, a subordinação, o princípio de fidelidade, de lealdade do empregador, do empregado, do trabalhador, o princípio da boa-fé, que vale para ambas as partes. Então, é dentro desse contexto que o magistrado acaba construindo a sua decisão. E depende muito também do ponto de vista do que o magistrado tem, da sua ideologia, da sua concepção sobre determinados conceitos. Alguns ainda vão entender a subordinação como uma submissão quase que total do trabalhador ao empregador, enquanto que outros vão relativizar, outros vão contextualizar. Então, a legislação ainda não especificou a matéria, não está no ordenamento, mas há um avanço no ponto de vista doutrinário, teórico e construção jurisprudencial. Bom, então é possível a gente perceber um número crescente de processos envolvendo a utilização das novas tecnologias. Eu te pergunto, o que é mais perceptível hoje em termos dessas relações, dessas novas relações? Como é um assunto que como ela começa a se integrar dentro do ambiente de trabalho, essas inovações tecnológicas de comunicação e informação, as demandas começam a surgir. Então, há um crescimento dessas demandas de judicialização
Eu vou citar, por exemplo, a questão da revista, dos controles, das câmeras em ambientes de trabalho em que o empregado é vigiado, em banheiros. Então, há já uma discussão do uso dessa tecnologia no direito de intimidade do empregado, com resultados interessantes, com resultados positivos no sentido de entender que aquilo é uma violação. Há demissões, decisões ou judicialização de demandas que envolve a ruptura do contrato. O empregador, por justa causa, porque entendeu que uma afirmação ou um comentário do seu empregado foi ofensiva à imagem, honra do empregador, da pessoa jurídica, atingiu seus fins. O monitoramento através da produção, que também pode ser considerado uma violação de intimidade. Então, todas essas demandas estão sendo hoje levadas ao judiciário, que tem que dar uma resposta. Bom, e o mau uso da internet ou das redes sociais aí pode ser motivo, inclusive, para despedir o trabalhador. Eu te pergunto, pode o empregador restringir o acesso à internet ou mesmo proibir? Né? Até onde vai esse controle do empregador? Olha, se eu considerar só o princípio, não é porque o empregador ele tem esse direito garantido de preservação de imagem e honra, que de pronto eu posso afirmar com todas as letras que ele pode restringir, ou melhor, suprimir direitos que também estão garantidos para o trabalhador na Constituição. Então, se eu considerar que é o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito de expressão, são direitos garantidos ao trabalhador, e ao mesmo tempo eu considerar que os direitos de honra e imagem da pessoa jurídica ou do empregador também é garantia, o limite está aí, está dado. Né? Como que funciona esse acordo, né? Hoje já se fala muito em códigos de conduta de acesso e uso das redes sociais. Não, ele pode estabelecer regras para o uso dos meios da internet no âmbito do trabalho. O Código de Éticas, ele pressupõe que obrigações tanto para os trabalhadores quanto para o empregador. Eu não posso pensar um código que seja só de restrição ou supressão de direitos do trabalhador, enquanto que a empresa ela tem, dentro desse Código de Ética, uma mobilização, uma mobilidade, digamos, que permita qualquer situação demitir o empregado por justa causa, ou seja, colocar esse empregado ou trabalhador numa situação de total submissão às suas regras. Então, é esse que é importante, é estabelecer essa igualdade. Eu não posso, por exemplo, estabelecer num código de ética que é proibido o empregado casado, que a empresa não admite. Tá uma violação. Claro que essa é uma norma muito clara, né? Mas a restrição do uso da internet pode ser ditada pelo empregador, desde que observado alguns preceitos e as garantias. Ou seja, a obrigação do empregado num contrato de trabalho não pode ser além daquilo que o contrato de trabalho estabelece. Suzana, em alguns casos, muitas vezes o que era para ser um desabafo nas redes sociais, tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado, acaba se transformando num processo judicial. No caso do empregado, é cada vez mais comum a gente ver que ele tem sido demitido por justa causa em função de uma publicação considerada ofensiva nas redes. Esse é o caminho aí? Como que você avalia essa questão? O desabafo em si, sem que haja uma ofensa, sem que haja um ilícito, uma injúria, uma calúnia, uma difamação por parte do empregado, ele não é considerado como motivo para justa causa. É cada vez mais a preocupação da sociedade e das empresas com a imagem. É evidente que uma afirmação negativa de um empregado em respeito, mesmo que seja um desabafo, ela tem uma influência e tem um resultado negativo para o empregador. Mas isso não é motivo para que ele seja um simples desabafo, uma justa causa. Né? Nós só vamos encontrar uma possibilidade quando há uma crítica desairosa, palavras ofensivas, assim, que haja efetivamente uma atribuição de um fato que não é verdadeiro para o empregador,
o que poderia ser até uma calúnia. Mas um desabafo não, um desabafo é uma coisa que faz parte do ser humano muitas vezes. Né? Sim, eu digo que muitas vezes as pessoas acabam, como não tem mais essa relação pessoal, né, pela internet acaba sendo mais fácil, né, tu criticar ou falar alguma coisa que depois você vai se arrepender, né. Então, às vezes, o que parece um desabafo simples pode aí vir a se tornar algo mais sério, né, porque a pessoa pode, muitas vezes, no momento de cabeça quente, aí, agredir e falar coisas indevidas, né, e depois de publicado não tem mais como voltar atrás. Extrapolar esse limite da razoabilidade, das críticas razoáveis, sabe? Aí sim, quando está de cabeça quente, quando está com muita raiva, sabe? Não medir a extensão dessas palavras, a dimensão que isso possa ocasionar, né? A dimensão que possa ter. E no caso do empregado cometer, sim, uma agressão, uma forma contra o empregador, ele pode ser condenado na justiça a pagar uma indenização ao empregador por má-fé? Pode. Havia uma discussão muito grande na justiça, não na justiça do trabalho, no direito em si, sobre o dano moral à pessoa jurídica. Agora o STJ ele define isso, que é possível o dano moral à pessoa jurídica a partir de uma súmula 277. E há já julgados nesse sentido dessa possibilidade, sim. Mas aí vai depender muito também da situação concreta, claro, né? Mas ao mesmo tempo em que há uma facilidade, digamos, na aplicação de indenização, ofendeu, já aplico a indenização como se fosse muito matemático, automático. Isso, há uma outra corrente que diz não, em se tratando de pessoa jurídica, a forma de eu ver a indenização, que já não é uma ofensa subjetiva, ofende o direito de personalidade, mas sim objetivo, ela tem algumas peculiaridades, como uma prova efetiva de a imagem e com repercussão financeira, repercussões financeiras. Então tem esse detalhe mas que existe essa possibilidade sim. Eu queria pegar o gancho, então, aproveitando que a senhora falou sobre a questão da prova, né? A divulgação da vida privada nas redes sociais tem servido, a gente está vendo alguns julgados divulgados na internet, como prova na Justiça do Trabalho, né? Vou citar um exemplo de uma decisão do TRT do Rio de Janeiro que reconheceu a demissão por justa causa de uma enfermeira que apresentou um atestado médico e na mesma semana postou uma foto no Facebook praticando atividade física. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a utilização dessas imagens como prova na Justiça do Trabalho. Tem que ter um cuidado muito grande na utilização e na avaliação da prova, né? O magistrado ele tem que ser bastante ponderado. Com o avanço da tecnologia, não há como hoje dizer que não vai ser utilizada essa prova que possa ser utilizada, que ela é proibida. Sabe? Não, ela é. Só que a avaliação dela, ela não se dá de uma forma descontextualizada dos autos. Ela tem que estar dentro daquele contexto, tem que ver os demais, o conjunto probatório, conjunto de provas, para ver até onde aquilo não é apenas uma saída, ela estava com dor de cabeça, sabe? Para não descontextualizar e banalizar a prova. Bom, outro ponto polêmico aí da questão das redes sociais diz respeito à liberdade de expressão. Então eu pergunto, até que ponto o trabalhador pode se manifestar sobre algo da sua empresa sem que isso possa ser considerado um atentado contra a moral do empregador? Então nós vamos começar, que ele não pode, né? Quando eu falo pratico injúria, calúnia e difamação, eu pratiquei um ilícito, porque está tipificado. Então, nessas hipóteses, tem uma tipificação, portanto, ele está enquadrado. Nos demais casos, vai prevalecer aquilo que digo que é o juízo de ponderação entre um direito e um outro, a razoabilidade, a proporcionalidade, o que aquilo representou dentro do contexto. Então, vai depender muito da sensibilidade de quem está diante daquele caso para fazer o julgamento. Agora, evidente que se um empregado ele publica segredos da empresa, balanços ainda não divulgados pela empresa, métodos de produção da empresa, fatos que não correspondem à realidade, ele pode sim ser demitido por justa causa. Então, tem algumas coisas que realmente não cabe, não há como não dizer que ele fez mau uso da internet. E é evidente que quando ele vai fazer as críticas, ele tem que ter uma certa razoabilidade, ele tem que ter uma certa racionalidade. Ele não pode ofender de uma forma pejorativa, não pode usar de forma desairosa, palavrões, enfim, agressões verbais. Ele tem que ter um cuidado.
Doutora Susan, eu queria relembrar e voltar um pouquinho, a gente conversava no bloco anterior sobre a questão da liberdade de expressão. Teve um caso com um servidor no interior de São Paulo que ele foi demitido por justa causa depois de publicar em uma rede social palavras consideradas ofensivas ao prefeito da cidade. Ele ingressou na Justiça do Trabalho e, segundo a decisão, os comentários eram de conhecimento público e notório e, além disso, também não ficou provado que as postagens haviam sido feitas no ambiente de trabalho. E esse servidor acabou sendo reintegrado ao trabalho. Eu pergunto, já existe uma jurisprudência pacificada sobre liberdade de expressão e justa causa? Não. Há muita divergência. Há uma predominância hoje de colocar o conceito, a garantia de honra, imagem, a preservar a imagem e honra do empregador. Há uma tendência nesse sentido. Mas há uma diversidade de entendimentos a respeito do direito de expressão. Eu trouxe aqui alguns casos que eu considerei assim, bastante interessantes. Por exemplo, no Ceará, foi reclamar no Facebook do patrão que atrasa o pagamento de salários não é motivo para justa causa. É uma decisão do Ceará. Empregado que emite opinião sobre a empresa via internet, conduta do empregado fora do local de trabalho, prejuízo ao empregador não demonstrado. Não é justa causa, considerado justa causa. E outro, do Tribunal da Quarta Região. Fato de a postagem ter sido feito em computador pessoal fora do horário de trabalho, em nada favorece o autor na medida que lançados comentários desabanadores tanto para a empresa quanto para outro empregado em rede social, cuja abrangência em alguns casos pode atingir milhões de pessoas, autorizou a justa causa. Então, assim, não existe uma decisão, e aqui tem outras, um clique. Olha, TRT da 15ª considera válida a demissão por justa causa por curtida no Face, que era um comentário de um antigo empregado, o colega curtiu o que ele disse sobre a empresa e uma antiga sócia. E foi considerado, então, válida a justa causa. Então, não existe ainda uma pacificação quanto aos elementos que possam configurar a justa causa ou não. Novamente, a gente cai naquela questão do caso concreto e avaliação pelo magistrado mesmo, pelo operador de direito, para analisar, né? E propriamente a doutrina mesmo, né, a respeito disso, também ela não é uma doutrina muito aprofundada nesses assuntos. Tudo ainda é muito novo, muito recente. Novo, é. Bom, e dentro das possibilidades do que a lei determina que pode ser despedido o empregador por justa causa, a senhora acredita que tem alguma dessas hipóteses que se enquadraria, então, o mau uso das tecnologias como justificativa para demitir o empregado por justa causa? Eu acho que sim, que eu tenho um mecanismo de trabalho, um suporte que é muito importante, que me dá um grande acesso, que me faz interagir com várias pessoas. Eu tenho um contrato de trabalho que ele tem alguns elementos de subordinação que me impõem algumas obrigações. Então, na medida que eu faço, eu não diria abuso, mas eu extrapolo o meu direito de liberdade de expressão e atinjo efetivamente a imagem e a honra do empregador e a finalidade da empresa, eu vou ter um motivo para justa causa. E aí vem aquelas questões de comentários desabanadores, a forma como eu me expresso. Agora, se eu faço uma opinião a respeito de uma assembleia, de uma reunião que aconteceu no âmbito do trabalho, fora do meu local de trabalho, está dentro do meu direito de opinião, sabe? Eu posso fazer isso, sabe? Então, vai depender também dessas situações. E a senhora daria alguma orientação, assim, para o trabalhador de que forma mais correta e segura de ele postar algum comentário sobre a empresa de uma forma correta, assim, que isso possa vir a ser utilizado como justificativa para uma demissão? Eu entendo assim, ó, ele tem que ter um cuidado para ele não postar algo que seja em relação às finalidades da empresa, no que tange a métodos de produção, no que tange a injúria, a calúnias, afirmações não verdadeiras, a utilização de termos adequados para, como se fosse mesmo uma opinião. Eu posso emitir minha opinião, por exemplo, a respeito do método de trabalho da empresa, dentro até, inclusive, de meus princípios políticos.
Eu não tenho essa questão. Isso está dentro do meu direito. Eu não concordo com o método de gestão porque é opressor na medida que várias empresas, vários empregados estão doentes. Isso é uma opinião minha e isso não está, não pode ser considerado algo para justa causa. Uhum. E no caso, muitos trabalhadores, a gente já percebe que já criaram grupos no WhatsApp, né, da empresa e que muitas vezes, por algum motivo ou outro, os empregadores tiveram acesso a esse grupo e a comentários do grupo no WhatsApp. Como é que a senhora vê essa questão? Isso pode também ser utilizado como motivo para a demissão do trabalhador? Eu entendo que não, porque aí é uma invasão de privacidade. Se tu cria um grupo fechado, tá? Quer dizer, tu está restringindo o acesso e a interação social a um determinado grupo. Quando o empregador consegue acessar esses dados confidenciais, porque são próprios daquele grupo, ele está praticando invasão de privacidade. Ele está violando o direito à intimidade, ao direito de personalidade. Então, não é motivo para justa causa. Pelo contrário, é o inverso. Aí sim a inversão cabe ao empregado a indenização por um dano moral, porque houve uma violação do direito de personalidade. Bom, e as empresas também costumam ficar de olho nas redes sociais, investigando, digamos assim, a vida do candidato em potencial, traçando um perfil sobre ele, o que poderá influenciar na possível contratação ou não daquele indivíduo. Como que a senhora avalia essa atitude? Do mesmo modo anterior, há uma invasão de privacidade. Aquele meu perfil, apesar de pode ser aberto, é aberto, né? Ele pode ser acessado por várias pessoas, eu não dou o direito, não é permitido ao empregador, onde eu estou passando por uma seleção, ingressar no meu Facebook, ou no meu perfil, nessas várias redes que tem na internet, para buscar, investigar aquilo que eu penso, minha opinião política, aquilo que eu defendo do ponto de vista de minha visão de mundo, para, a partir daí, me considerar apto ou não para um trabalho, onde alguns critérios têm que ser objetivos, no caso de uma admissão, e não subjetivos. Além da visão de... isso me dá uma certa angústia na medida que isso pode representar, sim, discriminação. E aí tu querer buscar estabelecer um quadro de pessoas que atendam um determinado perfil que ele considera, a partir dele, ele considera o correto. Ou seja, eu universalizo o que eu entendo por correto e como correta visão do mundo a partir de mim. Portanto, eu vou pesquisar, vou investigar, e aqueles que não pensam como eu estão fora. É discriminatório. Bom, Susan, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer muito a sua participação para discutir esse tema novo, né, e muito importante e relevante para as relações de trabalho. Obrigada. Hoje conversamos sobre as repercussões do uso das redes sociais no ambiente de trabalho com a advogada Susan Marazilli. Nos vemos no próximo programa. Até lá!